nós te exaltamos, Pai. Que alegria vai ser quando nós pudermos adorar ao Senhor lá nos céus, amada igreja. Que alegria vai ser quando juntos, como um grande coral, declararmos o nosso amor e a nossa adoração plena ao Senhor. Aleluia. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda a glória. Te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Aleluia. Te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Só as vozes do Senhor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Aleluia. Olá, muito boa noite a todos e a paz de Cristo para todos que nos assistem neste canal online, nesta reunião de Páscoa especial 2021. Eu sou o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramadas Águas de Porto Alegre.
Quem nos assiste pela primeira vez, por favor, sintam-se em casa, como eu sempre digo. Nossa gratidão por vocês terem permitido que nós entremos nos vossos aposentos, nas vossas residências, e tudo isso apenas com um único objetivo: que Jesus, nosso Salvador e Senhor, vos conceda também seu amor e sua paz, e nos conceda, para aqueles que ainda não tiveram isso de fato concretizado nas suas vidas, a salvação, vos conceda cura para os vossos corpos e uma vida espiritual mais abundante do que nunca. Faço um convite desde já, junte-se a nós no final desta gravação para participar os últimos minutos junto conosco numa reunião, digamos assim, num ato online da Santa Ceia. Todos, ao tomarmos a Santa Ceia do Senhor, sermos muito abençoados, sermos curados e sermos verdadeiramente enriquecidos com as bênçãos do Senhor. Afinal de contas, tudo isso é o que significa a Páscoa para o cristão. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de trazer para vocês esta noite uma mensagem-chave que eu vou intitular Está Consumado. Ok? Quero ler para vocês, tenho aqui assim já a minha Bíblia aberta, João capítulo 21, e no versículo 25, a palavra do Senhor nos diz claramente: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Deixo com vocês, para vocês também abrirem as vossas Bíblias e passarem agora um pouquinho antes para algumas páginas do livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, que diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele estava praticamente nos últimos momentos na cruz do Calvário, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, o título desta mensagem especial esta noite para todos vós e para a minha vida é este termo: está consumado. Ok? Vem do grego tetelestai, ok? E tetelestai tem um significado muito maravilhoso quando a gente aprofunda o significado de tudo isso. Há uma verdade-chave que eu quero deixar com todos vocês esta noite. Essa verdade-chave é o seguinte: ao exclamarmos que está consumado, representa dizermos como Jesus disse, Jesus declarou com bastante convicção no último fôlego de vida, naquela rude e horrível cruz no Calvário, por assim dizer, tetelestai, representando missão cumprida, expiação completa pela vida do ser humano, nossa dívida totalmente paga e um início de um novo começo, uma nova aliança começando com Cristo Jesus. Meus queridos e amigos que me estão escutando, permitam-me eu fazer um breve relato desses últimos minutos de Jesus. O corpo mutilado do Senhor Jesus tinha, por causa dos açoites e dos flagelos e dos castigos que levou, ao ser pregado naquela cruz, ele ficou praticamente irreconhecível. 700 anos antes, o profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 2, profetizou acerca disso. O outro aspecto extremamente importante
que nós precisamos levar em conta é que tudo isso que Jesus fez há 2000 anos atrás foi para nos restaurar totalmente da maldição, da miséria e da morte física, portanto, tudo em nosso benefício. Então, esta noite, eu quero trazer para vocês, à luz da palavra de Deus, o que realmente representa uma Páscoa para o cristão e enfatizar no final que, ao tomarmos os símbolos do Senhor, o pão e o vinho, nós estamos entrando no melhor momento para recebermos o melhor de Deus. Portanto, para recebermos aquela cura que estamos precisando para o nosso corpo físico, para as nossas emoções, para sermos libertos de qualquer opressão ou depressão e para sermos totalmente abençoados, porque há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus cumpriu todo esse processo de resgate para a nossa salvação, portanto, vida eterna com o Senhor, está chegando, por assim dizer, estamos chegando na nossa era aos últimos tempos de sermos possíveis, pela fé, nós abrirmos nosso coração para que isso também possa ocorrer em nossas vidas aqui na terra. Ok? Quando o Senhor Jesus disse tetelestai, no grego antigo, está consumado, era uma exclamação e uma declaração para todo o universo. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: eu resgatei a humanidade na terra e sem condenação alguma, a partir de agora, quem crer em mim terá verdadeira salvação em Cristo Jesus. Ok? Então, a realidade que eu quero trazer também para vocês é um pequeno detalhe. Essa palavra tetelestai também representava um sacrifício completo que Jesus fez pelos pecados do mundo. Isso representou pela nação de Israel e por todas as nações, chegando aos nossos dias. Quando o Senhor Jesus disse tetelestai, a Bíblia nos registra que o véu do templo, no lugar santíssimo ou no lugar do Santo dos Santos, o véu se rasga de alto a baixo, como que dizendo: eu entrei agora e fiz o extremo sacrifício por todos vocês, não há mais nada a ser pago. Então, tetelestai representa dívida paga como uma dívida, uma conta que foi quitada, um novo começo, um término de um período e um início de outro período, onde a humanidade com Deus, em Cristo Jesus, passa a caminhar junto. Isso, na realidade, também representa um fim da antiga lei, um fim do Antigo Testamento e o início no Novo Testamento de uma suprema e superior aliança com Deus através de Cristo Jesus, o período da graça em que todos nós vivemos hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 21, 25, como eu já li, diz que se todas estas coisas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A edição revista e atualizada nos diz dessa forma. Então eu gostaria de vos trazer alguns detalhes do que esse maravilhoso tetelestai, essa maravilhosa palavra no grego que Jesus conclamou, que Jesus declarou ao expirar o nosso maravilhoso Jesus. Vamos então simplificar isso um pouquinho para entendermos o que isso representa para nós hoje, meus queridos. Observem o seguinte: eu me dei ao cuidado de olhar nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento, mas principalmente nos Evangelhos, e ver quantos registros oficiais
a quantidade de milagres e curas realizadas nos 4 evangelhos. Estão citadas. E percebi que existiam e existem, na maioria das traduções, 33 milagres de curas registrados. 28 desses milagres referem-se aos nossos corpos sendo sarados. Desses 28 milagres, 24 são específicos para doenças do corpo. Ok? Para expulsão de demônios e para ressurreição de mortos. E isso representa, e é por isso essa razão, porque é que eu vos estou trazendo um pouco mais esmiuçado essa realidade de informação, para nós entendermos que todas as doenças e enfermidades foram levadas na cruz do Calvário. Por isso que em 1 Pedro 2,24, o finalzinho desse versículo diz: pelas suas pisaduras. O apóstolo Pedro captou isso muito bem e registrou: pelas suas pisaduras na dura cruz do Calvário fostes sarados. Então, interpretemos o seguinte, meus amados: existem diferentes níveis de doença. Ok, vamos começar com as mais simples. O Senhor Jesus cura a mão ressequida de um homem. O Senhor Jesus liberta, durante o seu ministério aqui na terra, liberta pessoas de paralisia do corpo. Existem depois milagres mais completos, aleijados, pessoas aleijadas, e essa palavra já vou explicar um pouco mais no detalhe. No grego, esses aleijados eram pessoas que tinham carência e já não tinham todos os membros dos seus corpos, faltava um pouco do braço, sem dedos, sem pés, etc. Ok? Isso também se referia a pessoas leprosas, cegas e surdas. Ok? Agora, observemos também que nos evangelhos nós vemos também, basicamente, distintamente descrito 3 milagres de pessoas sendo ressuscitadas da morte. A filha do Jairo, o filho da viúva de Naim e o amigo dele inseparável, Lázaro, que já estava morto há 4 dias, quando o Senhor Jesus o restaurou da morte para a vida. Então, por que eu estou registrando esse detalhe? Porque eu me dei ao detalhe de poder observar se realmente todas as doenças e enfermidades representam realmente todo o tipo de doença existente na Terra. Não sou um estudioso do grego, mas pesquisei algumas palavras no original e pude observar 5 categorias de doenças que existia já no tempo de Cristo e tem chegado até nós. Então, com isso, antes de eu dar um pouquinho mais desse detalhe, eu quero trazer para vocês que a realidade é, por que é importante sabermos essas informações, assim, nessa minúcia. Não que a gente precise de decorá-las, mas para nós podermos entender a soberania de Deus e como Deus olha a todos os detalhes. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz claramente: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças. Ok. A primeira categoria, doenças, que está citada na palavra no original grego, é essa palavra nossos. E esta palavra nosos são doenças incuráveis. Elas não tinham, na realidade, cura, mas não são específicas para nós podermos entender que tipo de doença era. Depois eu classifiquei isso como uma primeira categoria. Uma segunda categoria vem da palavra grega malakian. E essa palavra grega malakian são doenças que afetam músculos, nervos
do corpo, paralisia dos membros do corpo humano e que levam à invalidez, levam à falha da coordenação motora do corpo. Uma terceira categoria vem de uma palavra que eu também li no original dos evangelhos, que é a palavra grega kakos. E essa palavra grega kakos significa oprimidos, endemoniados, mentalmente confusos, espiritualmente conturbados. Já temos 3 categorias distintas de doenças e ou enfermidades. E a quarta categoria vem de uma palavra grega chamada mastigos. E esta palavra grega, mastigos, representa peste, praga, pandemia infecciosa. É interessante que em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 30 e 34, a mulher que sofria da hemorragia do fluxo de sangue há 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a palavra grega no original ali é mastigos, ou seja, uma peste, era uma praga, era algo que ela não conseguia se livrar. Você está associando com o que está acontecendo no mundo hoje? Vamos lá. No versículo 34, Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. E no original é a palavra sozo, que significa cura, significa salvação e redenção da maldição, da miséria e da morte. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mastigos. Ok. Então, a primeira origem na palavra peste ou praga era um termo que era usado para a tortura de prisioneiros, ok? Então os prisioneiros eram torturados e aquilo era como uma peste, é a mesma palavra, ok? E nessa primeira palavra significa que há uma unção, uma ação de Deus repetitiva, ok? Significa que havia, uma ação repetitiva, não para matar, mas para afligir. E eu atribuo isso aí a, por exemplo, pessoas que sofrem de enxaquecas, pressão alta, fungo nas unhas, etc. Ciclo de hemorragia, assim, periodicamente afligem a pessoa. E a quinta categoria vem da palavra grega arrostos, que significa um estado de coma, um estado de inconsciência quase, ok? Nós vemos Marcos capítulo 6, versículo 5, que o Senhor Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 16, 18 diz: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, mesma palavra, arrostos, eles ficarão curados. Por que que eu dei todo esse detalhe para vocês, meus queridos? Dei esse detalhe para nós entendermos que, se perguntarmos por que que nós sofremos tanto, às vezes com doenças e enfermidades e aflições, eu vou dar basicamente para vocês 4 razões, rapidinho. Primeira delas, não tomamos posse do que já foi prometido da palavra de Deus, que Jesus levou na cruz do Calvário. A descrição das 5 categorias de doenças fazem com que você possa entender que Jesus levou todo tipo de doença na cruz do Calvário. A segunda razão é porque tomamos posse disso gradualmente, tomamos pouco a posse disso aí, eu vou explicar mais adiante. A terceira razão é porque nós agimos em incredulidade, e a incredulidade subdivide-se em desconhecimento ou ignorância, termos uma mentalidade com conceitos errados, ou termos uma incredulidade natural, onde o nosso sistema de crenças e valores são inseridos erroneamente desde que a gente é conhecido como criança dentro de nós, no nosso sistema de crenças. Portanto, passa a ser parte da nossa mentalidade. Além da salvação, a saúde é a maior necessidade do ser humano. Pense a respeito. O Senhor
sabe realmente como nos atender. O plano dele na cruz foi completo. Portanto, meus amados, o que é ceia realmente? Para mim, a ceia é realmente participarmos pela fé, tomando posse de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por todos nós. E agora eu pergunto, vamos tomar a ceia juntos? Pois bem, amados, abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24 e 25. O Senhor revelou ao apóstolo Paulo estas informações tão preciosas nesta ordenança maravilhosa da Santa Ceia. Estamos prontos para tomá-la juntos? Vamos lá. Versículo 24 diz: E tendo graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Simbolicamente, amados, o Senhor partiu o pão e o Senhor o deu aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 25 diz: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O que a ceia, amados, produz em nós? O primeiro aspecto é que precisamos, lá no versículo 29, discernir o corpo de Jesus. Há apenas uma razão, é nós entendermos. Quando o Senhor Jesus tomou o pão representa o seu corpo, e quando ele deu aos seus discípulos, é para a nossa cura do corpo. Glória a Deus. Por isso tomamos o pão. Quando ele pegou o vinho, no final, onde está este cálice é a nova aliança no meu sangue, o vinho significava selar a nova aliança, ou seja, haver uma total remissão de pecados e o início do período maravilhoso desta aliança da graça, que é a última e superior aliança. Amém, irmãos? Então, ato contínuo, recebam em nome de Jesus, e para a honra e glória do Senhor. Todos que nos estão assistindo, você está pronto? Pegue o seu pão, pegue o seu cálice e observe o seguinte: ao tomar o pão, receba a sua cura. Você que está precisando de ser curado, seja qual for o seu problema. E ao beber o vinho, se há um sentimento de culpa ou se tem algo que não está certo com você, creia que Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário para nos dar essa maravilhosa vida abundante. Amém. Tomemos então todos o pão, em nome de Jesus. Comeu o pão? Então agora tome o cálice e receba total isenção de culpa. Seja abençoado e viva feliz, honrando ao Senhor com seu testemunho de fé. Amém. Tomemos todos, amados. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cabe-nos agora
Você está se sentindo melhor, está recebendo a sua cura, está recebendo aquilo que é melhor de Deus. Agora, em oração, nos acompanhe nesta oração final. Pai amado, na autoridade e na força do teu poder e à luz das tuas palavras, em fé, tomamos posse completa da cura dos nossos corpos, libertação total de opressões, sejam elas quais forem, e o total restabelecimento da tua paz e livramento de toda a condenação que existia na nossa alma. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos e recebemos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para todos, desejamos uma feliz Páscoa e que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Bye, bye.